noite, pessoal, aqui é o professor Reginaldo. Eu estou aqui novamente com vocês para apresentar aqui uma videoaula, de resolução de exercícios do segundo ano, a listazinha que eu passei para vocês, certo? Que aquela lista, que eu disse que vai ser a lista baseada na prova bimestral, certo? E que vocês vão reforçar aí o conteúdo também, certo? Então, aqui a primeira questão vai dizer dessa maneira: sabe-se que a coluna de mercúrio de um termômetro cresce linearmente com a temperatura. O que é crescer linearmente com a temperatura? É a medida que a coluna de mercúrio aumenta, a temperatura aumenta, ok? Então, é isso que significa. Então, considere que o comprimento dessa coluna seja de 3 centímetros, certo? E que quando o termômetro estiver em equilíbrio térmico, lembra o que é equilíbrio térmico? É quando tem a mesma temperatura. Então, quando essa coluna de mercúrio está a 3 centímetros e tiver a mesma temperatura, com o gelo em fusão, o que é gelo em fusão? A temperatura do gelo em fusão, você tem que se lembrar que é 0 graus Celsius. Então, é uma informação que não é dada na questão, que você tem que saber, certo? E a pressão normal, de 9 centímetros, do termômetro em equilíbrio térmico com os vapores de água. Vapores de água, mais uma vez, uma informação que não tem, que você tem que saber, que é 100 graus Celsius, ok? Também a pressão normal. Se o termômetro estiver marcando 35, o comprimento da coluna de mercúrio em centímetro vai ser quanto? Então, no caso aqui, pessoal, vamos montar a questão aqui da relação entre as duas escalas. Então, a primeira escala é a escala Celsius. Então, tem aqui Celsius em graus Celsius. E a outra escala, em comprimento, eu vou dizer que é em X, certo? Que é em X, em centímetros. Então, lá embaixo, ele diz que o gelo em fusão, que é 0 grau, aqui 0 grau, é 3 centímetros. Então, bota aqui 3 centímetros, ok? E quando é 9, aqui 9, vai ser 100 graus Celsius. Então, 100, ok? O que é que está faltando? Essa temperatura aqui de 35, quando é 35 graus Celsius, quando é que vai ser o X, a altura da coluna de mercúrio. Então, como nós havíamos feito em questões em sala de aula, nós devemos proceder da seguinte maneira. Devemos pegar aqui esta parte menor, de 0 para 35, que todo mundo sabe que é 35, ou fazer aquela história, 35 menos 0, sempre o de cima menos o de baixo, certo? Então, isso aqui que eu vou fazer chama-se Teorema de Tales, que é um recurso que vocês veem muito, ouviram, Se não viram, eu estou aqui passando para vocês, que se esse pedaço de 0 para 35, na coluna de mercúrio do outro lado é a mesma altura, se é a mesma altura, de 0 para 35, de 3 para x, se é a mesma altura, e de 0 para 100 é a mesma altura de 3 para 9, então eu posso fazer a seguinte relação. O pedaço menor, que é de 0 para 35, que é o de cima menos o de baixo, que é 35 menos 0. Então, o pedaço menor aqui está para o maior, esse maior, que é de 0 para 100, 0 para 100, que você faz assim: o de cima 100 menos o de baixo 0, ok? Então, o menor está para o maior, assim como esse menor. E como é que a gente faz?
o de cima x menos o de baixo 3. X menos 3 está para o maior, que é o de cima, ou 3 para 9 ou 9 menos 3. Então 9 menos 3. Então tá aqui a relação, né, entre as, né, escalas. Então nós já podemos encontrar o x, que é a resposta. No caso aqui, a primeira coisa que você deve fazer, né, é subtrair, certo? O que deve subtrair? Então 35 menos 0, 35, 10 menos 0, quer dizer 100 menos 0, 100. O x menos 3 não dá para fazer nada porque é uma incógnita, então você repete, ok? 9 menos 3, todo mundo sabe que é 6, né? Então, uma dica, né, que o 100 e o 6 é divisível por 2, certo? Então você acaba simplificando, né, dividindo 2 de um lado e 2 do outro. Então 100 por 2, 50, 6 por 2, né, 3, ok? Aí faz meio pelos extremos. No caso aqui vai ficar, né, o 50 que vai multiplicar o que está aqui, né? Esse vai multiplicar o 50 e o 35 vai multiplicar o 3, ok? Então vai ficar 50 vezes x menos 3, que vai ser igual a 35 vezes 3, o 3 que ficou lá embaixo, 35 vezes 3. Aí aqui, né, você distribui, regra da distribuição, 50 vezes x, 50x. E 50 vezes menos 3, menos 150, ok? 35 vezes 3, vou fazer aqui rapidinho. 35 vezes 3, aqui dá 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Então dá 105, ok? Passando esse 150, né, pro outro lado, ele vai ficar positivo. Então vai ficar 50x de um lado, do outro o 105, que já estava lá, mais 150, certo? Somando esses dois, né, como é que fica? Então fica 50x, isso é igual, né, 105 mais 150 dá 255, ok? O x aqui multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 255 dividido por 50, certo? Como é essa conta, professor? Vamos lá, fazer aqui do lado. 255 dividido por 50 já é a resposta, certo? 25 não dá, então 250. 250, vou tentar por 7, vamos ver, né? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35, né? Professor, não dá. Então, não dá por 7, vamos por 5, né? Ok? Então, vamos aqui. Por 5. Ok? Então fica assim. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Professor, pelo amor de Deus. Já era para ser o 5 direto, né? Aqui ficou tão próximo. Então aqui. Sobra 5. Você bota aqui o vírgula, acrescenta o 0. 50 com 50, 1. Certo? 50 menos 50 dá 0. Opa, professor. 5,1 o quê? Centímetros. Então logo a resposta é o item C, ok? Beleza, questão simples, né, pessoal? Então vamos aqui seguir para a segunda, ok? Vamos aqui para a segunda. A segunda já te apresenta, né, uma escala X, né, relacionada com a escala Celsius, e te apresenta um gráfico, ok? O gráfico da figura. Vocês estão vendo aí? Quando o termômetro marcar 50 graus na escala Celsius, o X vai marcar quanto? Bem, se você verificar, né, para nós encontrarmos a relação aqui das duas escalas, né, a escala Celsius,
com a escala X, você tem que analisar o gráfico. Olha, esse ponto é bem simples, né? Quando aqui tem 100, você segue os pontinhos, olha, o outro ponto vai ser 80. Então você coloca já aqui na relação. Quando é 100, o X é 80. Certo, pessoal? Agora esse ponto aqui, ora, esse ponto, se você observar, o 20 não pertence, né, ao eixo horizontal, pertence ao eixo vertical. Logo, o 20 vai ter que ser, né, da escala X, certo? Pessoal, e a escala Celsius? Esse ponto vai representar o quê? Basta você, né, fazer aqui a projeção e vai encontrar, né, o correspondente na escala Celsius, que é o 0, ok? Então, quando o X é 20, o Celsius é 0. Então, quando o Celsius é 0, o X é 20. Ok, pessoal. Agora só falta eu acrescentar este valor, né? Quando o Celsius for 50, então o X, quanto é que vai ser? Né? Eu vou colocar aqui como sendo X, certo? Então vamos fazer a relação, né? Este pedaço menor está para o maior, assim como o menor está para o maior. Fazendo a relação aqui, né? Que você sempre faz o de cima menos o de baixo. 50 menos 0 está para 100 menos 0. Assim como esse menor, que é o de cima menos de baixo, x menos 20, está para, né, 80 menos 20. 80 menos 20, ok? Então, como é que você já encontrou, né, a relação? Agora só falta você desenvolvê-la. Primeiro, né, de tudo, fazendo a subtração. Então, 50 menos 0, 50. 100 menos 0, 100. X menos 20, não dá para fazer nada, você repete. Né? 80 menos 20, 60. Dá para cortar o zero aqui, ó. Esse com esse dá, e esse com esse. Opa! Então ficou bem simples, né? Porque quando você fizer aqui meio pelos extremos, ok? Vai ficar 1 vezes x menos 20. Né? E 5 vezes que sobrou aqui, ó, 6. Então como é que vai ficar? 1 vezes x menos 20, x menos 20. Mesma coisa. Né? 5 vezes 6, 30. Opa! Agora só basta isolar o x, né, pessoal? Passando 20 para o outro lado, que ele está negativo, vira positivo. Então o x vai ser 30, que já estava lá, com 20, que virou positivo. Né? Somando 30 mais 20, vai dar 50 graus x. Ou, pessoal, 50 graus x? A resposta é o item D. Beleza. Ok? Rapidinho, uma questão feita, né, pessoal? Vamos aqui para a terceira. Então você tem aí um pesquisador dispõe de um termômetro C de alta precisão calibrado na escala Celsius, certo? E um termômetro F, certo? Defeituoso, calibrado na escala Fahrenheit. O que é que acontece? Quando você vai ver que ele vai dar aqui para você, ó, o ponto de gelo que na escala desse, né, termômetro defeituoso na escala Fahrenheit vai ser 30 graus Fahrenheit. Nós sabemos que para a escala normal é 32 graus Fahrenheit, ou seja, esse termômetro está com defeito. Você não pode utilizar aquela equação, né, que envolve Celsius e Fahrenheit. Você vai ter que encontrar outra relação, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, quando é o ponto de gelo é o que? 0 graus Celsius. A escala F, né, do termômetro defeituoso é 30. E quando o termômetro C indica 40, o outro indica 106. Né? O ponto de vapor é 100 graus Celsius, ok? O termômetro F corresponde a quanto? Então, fazendo aqui a nossa relação, pessoal, como é que vai ficar? Né? Primeiro, eu quero saber quanto é 100. Então, 100 na escala Celsius, né? Graus Celsius aqui, e na escala Fahrenheit, né? O grau Fahrenheit aqui. Quando é 100, eu quero saber quanto é da outra escala, que é x. Quando é 40 graus Celsius, nós vimos que é 106. E quando é, né, 0 graus Celsius, aqui ó, 0, vai ser 30, ok?
Então, fazendo aquela nossa relação, esse menor está para o maior, assim como o menor está para o maior. Então fica assim, este menor, 40 menos 0, né, está sobre 100 menos 0, é isso, de cima aqui menos o de baixo, assim como esse menorzinho aqui, né, que é 106 menos 30, está para o maior aqui, x menos 30, x menos 30, tudo bem? Agora fazendo, né, o que? Opa! O que você tem que fazer é apenas a subtração, ok? Vamos lá. E encontrando o x, né? Então, 40 menos 0, 40. 100 menos 0, 100. Né? 106 menos 30, 76. X menos 30 não dá para fazer nada, você repete. Dá para cortar esse 0 com esse 0. Pronto. Mais nada? Mais nada. Né? Dá para você, né, simplificar aqui o 4 e o 10. Né? Vamos fazer, né? Você dividindo 2 em cima e 2 embaixo, né? 4 por 2, 2. 10 por 2, 5. Ao fazer meio pelos extremos, né, o 76 vai multiplicar o que sobrou aqui, ó, o 5. E esse x menos 30 vai multiplicar o que sobrou aqui, ó, o 2. Então, como é que fica? Né? 2 vezes x menos 30 vezes x menos 30 vai ser igual a 76 vezes 5. 76 vezes 5. Então, distribuindo aqui, né, 2x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 30, menos 60. Vai ser igual a 76 vezes 5, fazendo aqui rapidinho, né, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35, mais 3, né, 38. Então dá 380. Ok? Agora você faz o quê? Passa esse 60 negativo para o outro lado. Ok? Então como é que fica? 2x vai ser 380 mais 60. Né? Tá negativo, vira positivo. Então 2x vai ser igual, somando aqui, pessoal, de cabeça, né, 380 com 60 dá 440, beleza? O 2 aqui está multiplicando o x, quando esse 2 vai para o outro lado, né, ele vai dividindo, então fica 440 dividido por 2, continha simples, né, 4 por 2, 2, 4 por 2, 2 e acrescenta o 0. Então, 220 graus Fahrenheit, beleza? Então, a resposta aqui, né, 220 é 8 em A. Opa, quase marquei 8 em B. Ok, valeu. Terceira molezinha. Vamos para a quarta. Você tem aí, com o objetivo de recalibrar um termômetro, né, um velho termômetro com a escala totalmente apagada, certo? Um estudante o coloca em equilíbrio térmico, ou seja, na mesma temperatura, primeiro com o gelo. Opa, gelo, 0 graus Celsius. E depois com a água em ebulição. Opa, água em ebulição, 100 graus Celsius. Dá sim. Certo? Sob pressão de uma atmosfera. Certo? Nesse caso, ele adota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10, que vai ser da primeira medida, e 30 para a segunda medida, que é assim, respectivamente. Certo? Medida sempre a partir do centro do bulbo. O centro do bulbo, que é bulbo. Bulbo, né? Você vê o termômetro, é aquela parte onde abriga a maior parte do termômetro, ok? Você tem um termômetro aqui, certo? Então ele abriga a maior parte do mercúrio, ok? Então vamos lá. Então a seguir ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que a altura é de 18, certo? Qual a temperatura do laboratório? Em Celsius. Estou fazendo a nossa relação aqui, né?
Você vai ter Celsius contra, né? Contra quem? Contra a altura de Mercúrio, né? Que eu vou chamar de X, certo? Então aqui em graus Celsius, aqui em centímetros, ok? Então vamos lá. Para Celsius que eu tenho 0, vai ser 10, ok? E 100 vai ser 30. Quando é 18, a altura da coluna de Mercúrio, o Celsius é X, eu desconheço. Então, fazendo aquela relação nossa, né? Que então vai ser da seguinte maneira: esse menor, que é x menos 0, está para o maiorzão, que é esse aqui, é o 100 menos 0, assim como esse menorzinho aqui, ó, que é 18, 10 para 18 ou 18 menos 10, né? O de cima menos o de baixo, 18 menos 10, está sobre o grandão. O grandão é o de cima 30, menos o de baixo 10. 30 menos 10. Então, né, tá aqui a relação entre as duas, né, os dois termômetros. Então, vamos primeiro fazer a subtração. X menos 0, x não vale de nada, né? Então, fica nesse caso. Então, x. 100 menos 0, 100. Então, vai ficar aqui 18 menos 10, 8. 30 menos 10, 20. Agora vamos ver o que é que dá para fazer aqui para simplificar. Ora, eu posso cortar esse 0 com esse 0? Posso. Olha, professor, aqui ó, 8 por 2 dá para fazer. Então faça, meu filho. Então fica assim, ó, x sobre 10, 8 dividido por 2, todo mundo sabe que é 4. Agora, para finalizar meio pelos extremos, aqui é como se tivesse 1, x vezes 1, x, 10 vezes 4, opa, é 40, pessoal. Então, 40 graus Celsius é a resposta da nossa questão, item C. Beleza? Muito simples. Rapidinho, né? Vamos agora para a questão 5. Opa, professor, agora essa aqui é mais moleza, né? Ele tem um gás que é 127 graus Celsius e ele quer saber quanto é que é isso, essa temperatura na escala absoluta. Escala absoluta, leia-se a escala Kelvin, certo? Kelvin. Meu Deus. Não é Kevin não. Eu não quero vir não. Kelvin. Né? Kelvin. Ok? Então, no caso aqui, nós já fizemos essa relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, certo? Que deu a seguinte coisa, né? TC, que é a temperatura em Celsius, é igual a TK menos 273, certo? No caso aqui, já que a gente quer a escala absoluta, nós pegamos este valor e isolamos, botamos para o outro lado, certo? Então fica a temperatura em Kelvin, que nós queremos saber, vai ser igual a temperatura em Celsius, que já estava do outro lado, e 273, que foi para o outro lado, virou positivo. Então, mais 273, ok? Então, o que TK ficou isolado, e do outro o TC, que já estava lá, com um 273, que virou positivo. Exatamente isso que está escrito aqui, ok? Então, como é que fica? O TK que eu quero saber, o TC é 127, somados com 273, né? A continha bem simples, 3 mais 7, 10, né? Aí vai sobe e tal, papufo, fica, né? 400 kelvins, certo? A temperatura em Kelvin é 400, beleza? Resposta item D. Show? Essa é bem simples, né? A equação mais simples da física é essa daqui, pessoal. Né? Por quê, pessoal? Porque só tem uma incógnita, duas incógnitas, não estão nem ao quadrado, não tem, né, divisão nenhuma, só tem um número adicional aqui, certo? Então, não tem nem pra onde reclamar uma questão dessa, né? É questão dada, beleza? Vamos aqui para a sexta. Então, você tem aí um viajante, né, ao desembarcar de um avião no aeroporto de Londres, né? Ixi, Maria. Hoje, por conta do, né, coronavírus, o negócio tá sério.
Mas, vamos lá. Verificou que a temperatura indicada em um termômetro, né, era 14 graus Fahrenheit. Lembrando que a escala Fahrenheit é utilizada em países de língua inglesa, não é isso? A indicação dessa temperatura na escala Celsius. Professor, agora existe uma relação, né, que nós já fizemos em sala de aula, entre Fahrenheit e Celsius, que é a seguinte: Tc sobre 5 é igual a Tf, que é a temperatura em Fahrenheit, Tc é Celsius, Tf Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Ok? Então, já temos a relação, basta substituí-la. Então, vamos aqui, ó, Tc sobre 5, onde tiver Tf eu boto 14. Então, Tf está aqui, eu boto 14. Menos 32 sobre 9. Né? Primeiro, fazendo a subtração aqui, como é que vai ficar? Tc sobre 5 vai ser igual 14 menos 32, né? Dá 18, mas como eu vou botar o sinal do maior, fica menos 18, certo? Dividido por 9. Você verifique que dá para dividir 18 por 9, certo? Que é 2, mas como tem esse menos, vira menos 2. Então, como é que fica aqui? Né? Repete aqui, Tc sobre 5, né? 18 por 9, 2 com menos 2. Sobrou fazer o meio pelos extremos. Como aqui é como se tivesse 1, Tc vezes 1, Tc, e 5 vezes menos 2, menos 10. Né? Menos 10 o que? Grau Celsius. Ok? Menos 10 graus Celsius é o item B. Bem simples, né? Então, com essa equação, né, nós já temos a relação entre elas, entre as duas escalas, e facilmente nós encontramos a resposta, certo? Beleza? Vamos aqui para a sétima questão. Agora, a sétima questão, né, você tem o estudante de enfermagem, observa a temperatura de certo paciente, ele variou de 5 graus Celsius. A variação na escala Fahrenheit é quanto? No caso aí, pessoal, variação de temperatura, certo? Variação de temperatura, nós também vimos a relação, certo? Entre a escala Celsius, né, a variação, que eu chamo esse delta, certo? Variação da temperatura em Celsius, dividido por 5, é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 9. Né? Só a título de informação, a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Então, nós temos essas duas relações, certo? A variação da temperatura. Lembrando que é variar a temperatura. Né? Variar a temperatura é a seguinte. Né? Se você tem a variação da temperatura aqui, a variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. Vamos supor, hoje passou de 30 graus, né, para 35, né? Então aumentou 5 graus. Então a temperatura final 35 menos a inicial 30. Então eu tive uma variação da temperatura de quanto? De 5 graus Celsius. Ok? Então é isso que significa a variação da temperatura. Mas ele quer saber essa variação não em Celsius, ele quer saber em... Opa, eu errei aqui, não foi? Aqui é a variação da temperatura em Fahrenheit, certo, pessoal? Só um pequeno erro aqui. Beleza? A variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Beleza? Né? Então, ele quer saber a variação da temperatura em Fahrenheit, certo? Que é essa equação. Então, como é que fica? Né? Substituindo aqui o valor de variação da temperatura em Celsius, que é 5 graus Celsius, né? Você quer saber a variação da temperatura em Fahrenheit, né? Você usa qual relação? Essa daqui, essa primeira, ok? Então, como é que fica? Substituindo o valor aqui, onde tem variação da temperatura, delta Tc, eu boto 5. Então, aqui fica 5 sobre 5, vai ser igual
a variação da temperatura em Fahrenheit, né, sobre 9. O que é que dá para fazer aqui? Dividir 5 por 5, então dá 1. Né? Então a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, agora ficou fácil, né? Meio pelos extremos, aqui é como se tivesse 1 vezes delta TF, e 1 vezes 9, 9 graus Fahrenheit. Então tá aqui a nossa resposta. Então quando aumenta 5, né, em Fahrenheit aumenta 9. Justamente é o item D, ok? Beleza? Então, sétima resolvida. Vamos agora para a questão 8. A questão 8, pessoal, você tem aí dois termômetros E e W que marcam, né, nos pontos de fusão e ebulição da água os seguintes valores. Você tem os valores aí e ele diz: pergunta, as duas escalas apresentam a mesma leitura. Como encontrar a mesma leitura? No caso aqui, vamos fazendo a relação entre elas. Primeiro, né, aqui de Z, aqui de W, né, quando é do gelo, certo? O Z do gelo é lá embaixo, então é 4. O W é 2. A ebulição é lá em cima. Quando o Z é 28, o W é 66. Como ele quer, né, a mesma leitura, então vai ter, né, o mesmo número, certo? Se é o mesmo número, é a mesma incógnita aqui, ó. Então a temperatura sendo igual a outra temperatura, que eu vou chamar de T, certo? Então no caso aqui, vamos fazer a nossa relação. Esse menor está para o maior, assim como o menor está para o maior. Como é que fica? Então fazendo esse menor, o de cima menos o de baixo. T menos 4 está sobre 28 menos 4. 28 menos 4. Assim como esse menorzinho aqui, T menos 2, está para 66 menos 2. 66 menos 2. Fazendo agora as subtrações devidas, né? T menos 4 sobre, não dá para fazer nada, eu repito, na verdade, fica 28 menos 4, dá 24. T menos 2, repete, não dá para fazer nada. 66 menos 2, 64. Qual é a dica que eu dou? O 24 e o 64 são números grandes, dá para simplificar, né? Dos dois lados por 2. Então eu vou dividir. 24 por 2, 12. 64 por 2, 32. Só ainda dá para dividir, então divida. 12 por 2, 6. 32 por 2, né? 16. Só ainda dá para dividir, então divida, meu filho. 6 por 2, né, dá 3. 16 por 2 dá 8. Então no fim vai sobrar o que? Vou botar aqui, deixa o outro lado aqui, ó, certo? Muito em cima não, né? Certo? Travou aqui, pessoal. Vou ter que refazer aqui. Aqui a questão 2. Vamos ver se voltou. Voltou. Então o que é que sobrou aqui? O T menos 4 sobre, né? Sobrou aqui embaixo o 3. Então sobre 3 igual a T menos 2 sobre, o que sobrou aqui embaixo? O 8. Né? Agora fazendo meio pelos extremos, né? Esse vai multiplicar esse e o 3 vai multiplicar o T menos 2. Então como é que fica? Então 3 vezes T menos 2, isso é igual a 8 vezes T menos 4, certo? Então você vai distribuir aqui, ó, nos dois, certo? Então vai ficar 3T, 3 vezes 2, menos 6, 8 vezes T, 8T, e 8 vezes menos 4, né, dá menos 32, beleza? Agora isolando os T, né, que esse aqui, ó, do outro lado ele vira, né,
positivo ou negativo? Negativo, né? E esse daqui, quando vai para o outro lado, ele vira positivo. Então vai ficar assim, ó. O 3t já estava lá, menos 8t vai ser igual. O menos 32, que já estava lá, com mais 6, que é positivo agora. Então 3 menos 8, fazendo aqui as subtrações, dá menos 5, menos 5. T vai ser igual 32 mais 6, subtrai e dá o sinal do maior, então vai ser menos 20 né? E quanto? Tira 2, 26, ok? Então, esse menos 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, como é que vai ficar aqui? O t, né, vai ser menos 26 sobre menos 5. É claro que na divisão, menos com menos dá mais. Então, o t vai ser positivo. 26 dividido por 5, vamos fazer aqui rapidinho. Né? É claro que 5 vezes 5 é 25, tal. Aí sobra 1, vírgula. Volta o zero aqui. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 0. Né? Então, no caso aqui, deu 5,2. 5,2 o quê? Na outra é a temperatura, né, que é igual, né, para as duas, tanto para os dois termômetros, tanto para o Z quanto para o W, que a resposta aqui correta é o item C, ok? 5,2. Agora vamos para a penúltima, né, a nona. Então, uma pessoa mediu a temperatura do corpo, né, do seu corpo, utilizando o termômetro graduado na escala Fahrenheit, né, e encontrou 97,7. Essa temperatura na escala Celsius, bem, né, nós podemos obter, né, isso pela relação, né, que nós encontramos entre Celsius e Fahrenheit, né, Tc sobre 5 a Tf menos 32 sobre 9. Então, no caso aqui, pessoal, essa temperatura é o Tf, né? E ele quer saber o Tc. Então, substituindo aqui os valores, Tc sobre 5 é igual ao Tf 97,7 menos 32 sobre 9. Então, fazendo aqui a subtração, Tc sobre 5 é igual, né, 97,7 menos 32. 32 aqui, não tivesse uma vírgula, zero, não é isso? Vai dar 7 menos 0, 7. 7 menos 2, 5. E 9 menos 3, 6. Né? Então, o sinal maior deu mais. Então, fica 65,7 sobre 9. Ok? Beleza? Então, vamos aqui. Será, professor, que dá para dividir aqui, esse com esse? Né? Ou faço logo meio pelos extremos? Né? Vamos ver se dá para dividir, né? 65,7 dividido por 9. Né? 6 não dá, vai 65. 65 dá 7. 7 vezes 9, você sabe que dá 63, né? Subtraindo aqui, ó. 3, 5 menos 3, 2, 6 menos 6, 0. Abaixo 7, né? Abaixo 7. Professor, e a vírgula? Calma. Esqueça inicialmente da vírgula, certo? Depois você acrescenta. Então, 27 por 7, todo mundo sabe que é 3, né? 27 menos 27 dá 0. E a vírgula? Tá aqui, ó. E tem uma casa decimal, aí você acrescenta uma casa decimal. Então, dá 7,3. Então, no caso aqui, né, Tc sobre 5 é igual a 7,3. Basta fazer meio pelos extremos aqui, né? Aqui é como se tivesse 1, o Tc vai multiplicar o 1 e o 5, 7,3. Então, Tc vezes 1, Tc,
E a resposta vai ser 5 vezes 7,3. 7,3 vezes 5, como é que fica? Aqui, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35, com mais 1, 36. Só esqueceu da vírgula, tá aqui, eu coloco uma casa decimal, então uma casa decimal. Então vira 36,5 graus Celsius, que é justamente a resposta, o item A. Beleza? Facinho, né? Então vamos aqui para a questão 10. Questão 10, a última, derradeira, né? Em um certo instante, a temperatura de um corpo medida na escala Kelvin foi de 300. Depois de um certo tempo, ele mediu a temperatura desse corpo e ele estava a 68 graus Fahrenheit. A variação da temperatura, né, em Celsius foi de quanto? Ora, você sabe que a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. Só que a temperatura final aqui é 68 graus Fahrenheit. E a temperatura inicial é 300 kelvins. Você não pode subtrair, né, escalas, números com escalas diferentes, tem que ter a mesma escala. Como ele quer em Celsius, as respostas todas estão em Celsius, tem que transformar isso aqui para Celsius e isso aqui para Celsius, né? Quanto é isso aqui em Celsius, quanto é isso aqui em Celsius, né? Para depois fazer a subtração. Então como é que fica? Vamos primeiro 68. 68, né? Usar aquela velha equação, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então substituindo os valores, TC sobre 5 é igual a TF, que é 68, menos 32 sobre 9. Faz a subtração, 68 menos 32, né? Dá 36. Né? Então fica assim, TC sobre 5 igual a 36 sobre 9. Pô, professor, dá para dividir 36 por 9, né? Que é 4. Então vamos fazer essa divisão. Então TC sobre 5 é igual a 4. Que ao fazer meio pelos extremos aqui, né? Aqui é como se tivesse 1. TC vezes 1 dá TC. É isso? E 5 vezes 4, 20 graus Celsius. Opa, já encontramos o primeiro, que é 20. Agora falta do Kelvin, né? Do Kelvin é aquela velha equação simples, né? TC igual a TK menos 273. O TK aqui é 300, então substituindo aqui o valor, TC igual a 300 menos 273, que dá 27 graus Celsius. E colocando aqui 27, você vai ter uma subtração de 20, né, menos 27. Subtrai 7. Dá o sinal do maior. O sinal do maior é 27. Então, menos 7 graus Celsius de variação da temperatura em Celsius. Menos 7 é o item A. Ok? Belezinha? Então, vou ficando por aqui. Essas questões, né, serão questões, né, que irão cair na prova de vocês, certo? É claro que não são as mesmas questões, eu vou mudar os números, tá ok? Mas eu desejo a vocês bons estudos, né? Uma boa noite para vocês. Se você estiver vendo aqui pela manhã, bom dia. Se você estiver vendo esta aula durante a tarde, boa tarde, né? E até logo, até mais, com mais atividades que nós iremos fazer com certeza, beleza? Show? Até mais, valeu!